quero falar com muita humildade. Nós cremos nisso. Quantas situações, irmãos, nós já chegamos a Deus, dizendo para Deus: olha, não tenho o que fazer, o que o Senhor pode fazer? Houve situações que o Senhor disse assim: olha, esse estado não é para vocês, é para mim. E o Senhor agiu do jeito que Ele quis. Mas quantas vezes no decorrer de todos esses anos, e vamos e venhamos, que não é 2 anos, são muitos anos, nós estamos nos achegando diante de Deus. A Bíblia diz isso, que nós temos que nos aproximar do trono de Deus, confiantemente, acreditando que é nesse tempo oportuno, os milagres podem acontecer. E fé, irmãos, fé não é algo que a gente sente. Fé não é algo que você fala assim, ó, eu tive vontade de chorar, eu senti até arrepio. Isso são emoções que é natural que nós tenhamos e nós precisamos ter. Por quê? Nós somos corpo, alma e espírito. É natural que nós nos emocionemos. Mas eu quero nesta noite de quarta-feira dizer a vocês, ou melhor, compartilhar com vocês, que fé é uma atitude. Fé é um posicionamento. Nós decidimos crer. Nós decidimos esperar. Nós decidimos aguardar no Senhor. E o que diz a Bíblia a respeito daqueles que guardaram? O que diz a Bíblia a respeito daqueles que esperaram? A Bíblia diz, Cosmo, que os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Eles renovam, irmãos, e que é dias mais difíceis que nós temos tido, de esgotamento. Às vezes nós estamos esgotados, nós estamos estafados, nós estamos cansados, porque nós vamos tentando, e não tem êxito. A gente fala assim, eu estou malhando em ferro frio, não vou ter êxito. Mas quando nós estamos sozinhos, batalhando, nós não vamos vendo resultados. A gente vê um pouquinho, mas não vê muito. Mas quando nós contamos com o favor de Deus, quando nós contamos com a bondade e misericórdia do Senhor, o Senhor diz assim: olha, filho, agora eu vou tomar conta disso aqui, eu vou à frente disso. Então quando Jesus chama os discípulos, e os discípulos pedem para Ele: ensina-nos a orarmos, ensina como devemos orar. E Jesus ensina os discípulos a orar o Pai Nosso. E quando a gente ora o Pai Nosso, nesses dias de angústia que a igreja passou, por alguns irmãos, por algumas pelejas, nós nos reunimos em casa e orávamos, as meninas orando o Salmo 23, eu disse: vamos para o Pai Nosso, mas a hora que você vai para o Pai Nosso, é um espelho. O Pai Nosso é um espelho. Você ora a Ele, você fala e Ele responde. Você fala e Ele responde. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. Como que nós estamos nos relacionando com as pessoas que nos ferem? Como nós estamos nos relacionando com as pessoas que planejam e que maquinam o nosso mal? Às vezes a natureza humana, nós queremos pagar o mal com o mal, irmãos. Você fez isso para mim? Aguarda que o que é seu está guardado. Natureza humana. Mas em Deus, qual é a minha atitude? Qual é a nossa atitude como igreja? Olha, você fez isso para mim, doeu muito, feriu, machucou. Mas não é na hora, irmãos. Às vezes demora 2 dias, às vezes demora mais um tempinho. Mas é uma decisão. Eu resolvo perdoar. A pessoa, quando ela resolve perdoar, ela está assinando uma carta: Senhor, vai doer, mas eu vou perdoar. E quando você perdoa, você pensa que você está perdoando só o próximo? Não, você está perdoando a si mesmo. Você está atraindo para a sua vida uma glória desconhecida. Você está atraindo para a sua vida, para a sua família, como o pastor disse agora a respeito de escolha. Quando nós escolhemos o governo, irmãos, nós estamos escolhendo quem vai liderar. E uma casa sem governo, ela perece. Uma igreja sem governo, ela perece.
Porque nós somos uma montão de gente. Somos cabeças, irmãos. Somos cabeças pensantes e cada um pensa de um jeito. Mas por que tem ordem? Por que tem um sinal? Porque nós temos liderança. E quando o líder dá uma ordem, os que questionam, os que lutam contra, irmãos, vão perecer. Mas os que se submetem, embora que visto como tolos, como bobos, vai alcançar coroa para a sua vida. Vai alcançar benefícios e favores de Deus que nós nem imaginamos. Porque a obediência, ela precede a honra. Você concorda com isso? Obediência. A unção que eu respeito, a obediência que eu tenho no meu coração, eu atraio para a minha vida. E nesta noite de milagres, nós estamos no culto do milagre, e nós falamos assim, uma palavra que o pastor disse aqui uma vez, é o culto da impossibilidade. Nada é impossível para Deus. Mesmo, Jana, que eu olhe e aos meus olhos não tenho o que fazer, mas o Senhor olha e diz assim, tudo certo. Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, Jesus fala assim, sem mim, vocês não podem fazer nada. Mas se vocês acreditarem, se vocês orarem e pedirem, e se vocês crerem, vocês verão. Irmãos, nós temos que crer. E crer é uma decisão. Fé é uma decisão. É um confronto fácil? Não. Se a pessoa dizer que é fácil, é porque ela ainda não teve um confronto. É confronto de vida e morte. É um confronto de vitória e derrota. É um confronto, irmãos, de vencer ou perder, de viver ou morrer. E o Senhor está dizendo aqui para nós nesta noite, com uma palavra bem sábia, uma palavra muito simples, que um homem estava na casa dele, e era tarde da noite, mais da meia-noite, Silvia, e chegou visita na casa dele, e ele não tinha o que oferecer, ele não tinha o que pôr na mesa para comer, então ele foi na casa do amigo. Ele foi na casa do amigo e bateu lá e disse assim, amigo, abre para mim, eu estou precisando. Chegou visita na minha casa e eu não tenho o que pôr na mesa. Me empresta, me arrume 3 pães. O vizinho está na cama, o amigo está na cama com as crianças. Ele diz assim, olha, eu poderia até arrumar, mas eu já estou deitado. Eu já estou deitado com os meus filhos. Não convém que eu me levante, abra a porta e vou oferecer comida para você. Irmãos, amigo que amigo faz isso? Faz não. Pelo contrário, se alguém bate na porta da gente, a gente abre, a gente dá o que a pessoa está pedindo e até o que não está pedindo. E o Senhor fala assim, pois bem, vocês que são maus, não sabem negar bem nenhum aos seus filhos, quanto mais o Senhor Deus Todo-Poderoso, o meu Pai Celestial. Irmãos, se nós temos necessidade, nós estamos sendo confrontados, para de sofrer, para de lutar sozinho, para de ficar questionando, para de querer falar que a culpa é do fulano, do Beltrano, para de ficar sendo um juiz das coisas. O Senhor é dono de todas as coisas. Rafa, nós não somos senhor de nada, nós somos observadores da lei, não é isso que a palavra diz? Para, irmãos, às vezes as coisas não estão acontecendo na nossa vida, as coisas não estão fluindo na nossa vida, nós ficamos nos vitimando, querendo se justificar. Para. Chega uma hora que a gente tem que assumir e dizer, peraí, o que o outro tem a ver comigo? O que os outros têm a ver? A coisa é entre eu e o Senhor. Não é verdade? É verdade. Eu estou falando nessa noite, irmãos, parece que eu estou dentro da minha casa. Parece que eu estou falando com você lá na minha mesa, lá sentada tomando um café. Porque o Senhor está querendo dizer isso para a gente nesta noite. Irmãos, quando o amigo estava na cama, deitado, você achou que o vizinho que estava precisando do pão desistiu? Ele não desistiu. Fica aí uma lição para nós. O pastor disse agora há pouco, não desista. Diga assim comigo, eu espero em Deus não desistir. E eu te afirmo, não desista. Levante a tua cabeça, murche a barriga, põe o peito para fora. Tenta murchar. Tem hora que tenta, mas não vai, irmão. Você tenta, você vai. Ergue a cabeça.
Se você ficar cabisbaixo, eu sempre falo isso e vou falar de novo. Quando nós entramos no reino espiritual, eu fico tentando imaginar como Satanás vê as coisas. Satanás, ele é tão ardiloso, ele é tão destruidor, Juliano, ele é tão miserável. Ele quer destruir o que Deus fez de melhor. E o que é que Deus fez de melhor? A criação. Olha para nós. Olha como nós somos preciosos. Olha como nós somos valiosos. Nós não fomos comprados, Robson, nós não fomos comprados com ouro ou prata. Nós custamos, meu amor, o preço do sangue de Jesus. Jesus deu o sangue dele por nós. Então nós não podemos estar diante de um banquete, nós não podemos saber da seriedade, do poder desse evangelho e deixar que situações momentâneas, que situações corriqueiras, que coisinhas medíocres venham tirar o nosso foco, a nossa objetividade de dizer assim, ó, eu vou ter que passar o que eu tiver que passar, mas eu vou vencer. Irmãos, a Bíblia diz assim, ó, quando passares pelas águas, elas não te afogarão, e quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Mas só passa pelas águas, só passa pelo fogo quem tem atitude, quem tem decisão. E nesta noite eu estou falando para uma igreja decisiva, uma igreja que não é Maria vai com as outras, é uma igreja que está dependendo da palavra e crê no poder do sobrenatural de Deus. Aleluia, por isso é Deus quem pleiteia a nossa causa. Dá um glória a Deus, irmãos. O amigo, que de amigo não tinha muita coisa não, estava deitado e dizia, mas o outro do lado de fora dizia, se você puder me atender eu vou ficar muito grato. Você tem que saber pedir. Vamos para casa. Quando você precisa de algo lá em casa. E às vezes você precisa pedir algo para o esposo. Às vezes o marido precisa de uma liberação da esposa. Às vezes os filhos precisam de um aval dos pais. E você não chega lá e fala assim, viu, eu vou fazer isso. É assim que você faz. Eu lembro sempre que o pastor contava para a gente assim, que quando a Bruna era pequenininha, melhor, pequenininha ela nunca foi, né? Ela só era pequenininha quando ela era pequena mesmo, menina. Um dia o pastor chegou do serviço, há muito tempo, e o pastor chegou lá em casa e ela falou assim, ô pai, queria fazer um tratamento no meu cabelo. Era início da progressiva, quem faz sabe que era início lá. Pai, queria fazer um tratamento no meu cabelo. E o pai dela disse assim, pode fazer. Mas ele falou, pode, muito fácil. Ela não tinha falado o preço ainda. Era caro. Aí o pastor disse assim, quanto que é? Ele sentado no sofá e ela ficando rodeando no sofá. Eu vejo isso. Ela rodeando no sofá, ela falou assim, então, se o senhor deixar vai ficar bom, vai ficar legal. Bruna, quanto é? Irmãos, ela rodeou, ela não falava, o preço não saía. Na época era um tanto de dinheiro bom, né? Ele disse assim, venha cá, filha, venha cá. Senta aqui no colo do pai. Ele tem 1,80 m e pouco, e ela também tinha 1,70 m já. Ela sentou no colo dele e ela falou assim, pai, R$400. E saiu correndo. E o pai olhou e disse assim, pode ir, filha. Será que faz à vista ou faz em 2 vezes? Negociou com ela lá. E ela saiu numa alegria, porque ela tinha pedido e ela tinha recebido. E eu quero perguntar para você nesta noite, de verdade, o que é que você tem pedido para Deus? O que você tem pedido? Ah, mas eu estou pedindo algo impossível. Nada é impossível. Nós estamos no ambiente de milagres. Nós estamos no ambiente de milagres. É no culto onde não há impossibilidade. Tudo pode acontecer. O amigo que estava na cama já pensando que estava dormindo, ele não aguentou. Ele não aguentou a insistência do amigo na porta. Mas se você quiser levantar daí, puder e quiser, você tem os pães para me arrumar, por favor. Não demora nada, o amigo vai lá e abre a porta. Abre a porta e vai na mesa e pega os pães. Pega os pães e dá para ele.
E Jesus fala assim, prestem muita atenção na vida desses dois amigos. Um pedindo e o outro tentando resistir. Mas mesmo assim ele não aguentou a insistência daquele que pede. Aí Jesus fala assim, porque aquele que pede, ele recebe. O que busca, ele acha. E o que bate, a porta se abre. Eu convido você nesta noite, olhem bem para nós. Olhem bem para nós. Quantas portas fechadas nós já tivemos. Quantos nãos. Quantas impossibilidades. Quantas vezes as pessoas já te olharam do alto a baixo. E colocando você de escanteio. E aí nós ficamos presos num casulo, se sentindo inferior a tudo e a todos, porque eu não sou fulano, eu não sou beltrano. Glória a Deus que eu e você não somos o fulano e o beltrano. Nós somos pessoas únicas. Você é único, você é um só, não tem dois de você. Então é em nós que o poder de Deus se aperfeiçoa. Um dia, irmãos, eu estava cuidando de algumas pastoras, numa reunião, e uma pastora tão doída, com tanta carga. Você já carregou muito peso excessivo? Você já carregou peso desnecessário que não era seu, e quando você foi se dar conta, já tinha passado anos? E aquela pastora disse assim para mim, pastora Lourdes, se Deus sabe todas as coisas, se Deus conhece todas as coisas, por que Ele já não me fez perfeita então? Por que Ele deixou eu ser essa porcaria que eu sou, para agora Ele ter que manifestar o poder dEle? É esse o intuito. A Bíblia diz assim, o apóstolo São Paulo, ele diz assim, olha, aonde abundou o pecado, irmãos, onde há pecado, onde há desobediência, onde há dureza de coração, onde há incredulidade, e a luz do Evangelho chega, de repente, ela não acontece de uma quarta para quinta, num passo de mágica, mas a palavra de Deus, irmãos, ela é lâmpada para os nossos pés, e ela é luz para o nosso caminho. Você já ouviu aquele ditado? É um dito popular que diz assim, ó, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Irmãos, a palavra de Deus, quando ela é liberada, ela nunca volta para Deus vazia. Quando a palavra é lançada num culto como esse, o culto do milagre, eu não sei qual é a sua necessidade, talvez a minha necessidade e a sua não seja pessoas chegando em casa precisando de um pão, mas seja pessoas batendo na nossa porta, precisando receber e nós não temos como pagar. De repente na sua casa tem tido enfermidade, tem tido dependência, tem tido escravidão. E como é que se liberta isso? Como é que se faz isso? É usando atitude de fé, é ouvindo a palavra e experimentando, é dizendo assim, o que eu tenho que fazer para experimentar desse evangelho libertador, desse evangelho que muda a história de uma pessoa. Irmãos, quantas vezes em casa, na nossa casa, você faz um cardápio lá, e você coloca lá tudo arrumadinho, as crianças chegam e dizem assim, ai credo, não gosto disso, não gosto. Mas você já provou? Não, eu não provei, mas eu não gosto. Passa anos e após anos dizendo, eu não como porque eu não gosto. Quando essa criança cresce, e ela vai experimentar aquela comida que ele dizia que não gostava, ele começa a gostar tanto que ele até se lambuza. Sabe como que nós vamos experimentar da graça, da bondade, da misericórdia de Deus, do perdão dos nossos pecados, do poder de ser livre? Irmãos, se perdoe, receba o perdão de Deus na sua vida, mas o perdão já é liberado, mas nós também temos que nos perdoar. Pare de se culpar tanto, pare de se cobrar tanto, pare de se julgar tanto. Você não precisa ninguém te levando para um tribunal para dizer quem você é. Você mesmo vai na frente do espelho e se detona sozinho. Você mesmo diz que você não vale de nada. Você mesmo diz que você é uma porcaria. Quem somos nós para alguém se preocupar com a gente?
Isso é contra a palavra. A palavra de Deus diz assim, olha o que a palavra de Deus diz, irmãos, olha o que a palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus ama a sua vida, Ele ama o seu espírito, Ele tem propósito na sua vida, mesmo que todo o inferno se levante contra você, para dizer que você não tem poder, que você não tem valor, em o nome de Jesus, nós estamos num ambiente de milagres, e a palavra de Deus é libertadora, a palavra de Deus ela vem, e ela renova nossa mente e o nosso coração. E ela faz de nós, homens e mulheres, muito melhores do que éramos antes. Mas para isso nós temos que ter algumas atitudes. E essa atitude é: eu decido crer, eu decido orar. Mesmo que às vezes você diga assim, mas eu não gosto de ficar importunando o Senhor com as mesmas orações, porque eu preciso muito de algumas coisas. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, que se você orar, a porta vai se abrir para você. Se você bater, a porta vai abrir. Se você pedir, você vai receber. E se você procurar, você vai achar. Nesta noite eu quero perguntar: quantos estão dispostos a orar pela sua vida? A orar pela sua casa, pela sua família, e receber os seus milagres? Não se culpe, não se julgue, tome uma decisão. Eu resolvo crer na simplicidade do Evangelho, o Evangelho restaurador e libertador.